Os 10 Conselhos de Salomão para enriquecer mais rápido. Introdução. E se você pudesse sentar diante do homem mais sábio da história e fazer apenas uma pergunta: como eu posso prosperar? Imagine receber a resposta de alguém que viveu há mais de 3.000 anos, mas cujos ensinamentos continuam mais atuais do que muitas das promessas que vemos hoje nas redes sociais. Salomão não era apenas um rei. Ele se tornou símbolo de sabedoria, riqueza e discernimento. Sua fama atravessou continentes. Governantes viajavam grandes distâncias apenas para ouvir seus conselhos. E o mais impressionante é que seus ensinamentos sobreviveram ao tempo. Impérios desapareceram. Moedas perderam valor. Tecnologias mudaram o mundo. Mas os princípios da prosperidade continuaram exatamente os mesmos. Hoje, muitas pessoas passam anos procurando atalhos, buscando fórmulas mágicas, tentando encontrar o segredo escondido que finalmente mudará suas vidas. Mas Salomão ensinava algo diferente. Ele acreditava que a verdadeira prosperidade nasce de princípios simples. Princípios que qualquer pessoa pode aplicar. Princípios que não dependem de sorte. Não dependem de herança. Não dependem de estar no lugar certo na hora certa. Neste vídeo, você vai descobrir 10 conselhos poderosos que podem transformar sua relação com dinheiro, trabalho, disciplina e sucesso. Alguns deles talvez você já tenha ouvido antes. Mas não se engane. As maiores mudanças da vida costumam acontecer quando levamos a sério aquilo que sempre ignoramos. E fique até o final. Porque o último conselho é, talvez, o mais importante de todos. Ele revela algo que muitas pessoas passam a vida inteira perseguindo sem jamais compreender. Vamos começar. Conselho 1. Domine sua mente antes de tentar dominar o dinheiro. Existe uma razão pela qual tantas pessoas ganham dinheiro e depois o perdem. Existe uma razão pela qual algumas oportunidades aparecem e desaparecem sem deixar resultados. E existe uma razão pela qual tantas pessoas vivem repetindo os mesmos erros. Essa razão está na mente. Salomão entendia uma verdade que a maioria só descobre tarde demais. Antes de administrar dinheiro, você precisa aprender a administrar a si mesmo. Pense por um instante. Quantas decisões ruins são tomadas por impulso? Uma compra desnecessária. Uma dívida assumida sem planejamento. Uma oportunidade aceita apenas pela emoção do momento. Um investimento feito por ansiedade. Na maioria das vezes, o problema não está na falta de inteligência. Está na falta de autocontrole. Por isso Salomão escreveu: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Provérbios 14:15. Essa é uma das características mais marcantes das pessoas sábias. Elas não reagem imediatamente. Elas observam, refletem, avaliam as consequências. Enquanto a maioria age movida pela emoção do momento, o prudente pensa no impacto daquela decisão daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. E é exatamente isso que cria resultados diferentes. A vida raramente muda por causa de uma única decisão gigantesca. Ela muda por causa de pequenas escolhas repetidas diariamente. Toda compra, toda conversa, toda oportunidade, toda decisão. Cada uma delas está construindo um futuro que você ainda não consegue enxergar. É por isso que dominar a própria mente é tão importante. Quem não controla seus impulsos acaba sendo controlado por eles. E quem é controlado pelos próprios impulsos dificilmente consegue construir riqueza duradoura. Salomão sabia que prosperidade não começa na carteira. Começa na maneira como você pensa. Começa na forma como você decide. Começa no modo como reage às circunstâncias. Antes de tentar multiplicar seu dinheiro, aprenda a multiplicar sua sabedoria. Porque uma mente desorganizada consegue destruir em poucos meses aquilo que levou anos para ser construído. Mas uma mente disciplinada é capaz de transformar oportunidades comuns em resultados extraordinários. E talvez seja justamente por isso que a verdadeira riqueza começa muito antes de aparecer na conta bancária. Ela começa dentro de você. Conselho 2. Aprenda a guardar antes de gastar. Existe uma mentira que muitas pessoas acreditam durante toda a vida. A ideia de que ficar rico depende apenas de ganhar mais dinheiro. Mas observe algo curioso. Existem pessoas que ganham pouco e conseguem construir patrimônio. E existem pessoas que ganham muito e continuam endividadas. Por quê?
Porque riqueza não depende apenas do quanto entra. Depende também do quanto permanece. Salomão compreendia isso perfeitamente. Por isso escreveu: na casa do sábio há tesouro precioso e azeite, mas o homem insensato os devora. Provérbios 21h20. Perceba a diferença. O sábio preserva. O insensato consome. Hoje somos incentivados a gastar o tempo todo. Um carro melhor. Um celular novo. Mais status. Mais aparência. Mais comparação. Mas a verdadeira prosperidade não é construída pelo que você mostra. Ela é construída pelo que você mantém. Toda vez que você gasta menos do que ganha, cria uma pequena vantagem para o seu futuro. E quando essa vantagem se repete por meses e anos, ela se transforma em liberdade. O problema é que a maioria das pessoas quer parecer rica, enquanto os verdadeiramente prósperos trabalham para se tornar rico. E existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Conselho 3. Troque a motivação pela disciplina. A motivação é maravilhosa. Mas ela tem um problema. Ela vai embora. Alguns dias você acorda inspirado. Outros dias não. Alguns dias você sente energia. Outros dias sente vontade de desistir. Quem depende exclusivamente da motivação vive em uma montanha-russa. Quem aprende a viver pela disciplina constrói resultados. Salomão escreveu: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 13h04. Observe algo importante. O preguiçoso também deseja. Também sonha. Também quer vencer. O problema nunca foi a falta de sonhos. O problema é a falta de ação. Muitas pessoas passam anos imaginando a vida que gostariam de ter, mas continuam adiando as atitudes necessárias para construí-la. A disciplina faz você agir quando não está com vontade. Faz você continuar quando ninguém está olhando. Faz você avançar quando os resultados ainda não apareceram. E é justamente por isso que ela vale mais do que a motivação. Porque a motivação pode iniciar uma jornada, mas apenas a disciplina consegue terminá-la. Conselho 4. Escolha melhor suas companhias. Poucas coisas influenciam tanto seu futuro quanto as pessoas que estão ao seu redor. Você pode não perceber, mas lentamente começamos a pensar como aqueles com quem convivemos. Falamos como eles. Agimos como eles. Adotamos suas crenças. Absorvemos seus hábitos. Por isso Salomão escreveu: quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Provérbios 13h20. Essa verdade continua tão poderosa hoje quanto há milhares de anos. Se você passa o tempo todo cercado por pessoas negativas, logo começará a enxergar o mundo através das lentes delas. Se convive com pessoas acomodadas, a acomodação parecerá normal. Mas quando você se aproxima de pessoas disciplinadas, responsáveis e comprometidas com o crescimento, algo muda. Sua visão se amplia. Seus padrões aumentam. Suas expectativas se transformam. Ninguém consegue crescer em um ambiente que constantemente puxa para baixo. Por isso, observe atentamente quem influencia sua mente. Porque seu futuro está sendo moldado pelas vozes que você escuta todos os dias. Conselho 5. Trabalhe com excelência. A maioria das pessoas procura oportunidades. Poucas procuram excelência. E essa diferença muda tudo. Salomão escreveu: viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Provérbios 22h29. O que faz alguém se destacar? Não é apenas talento. Não é apenas sorte. É a decisão de fazer bem aquilo que faz. Em um mundo onde muitos entregam o mínimo, quem entrega excelência naturalmente chama atenção. A excelência cria valor. E valor gera recompensas. Quando você se torna realmente bom em alguma coisa, as oportunidades começam a procurar você. Não porque o mundo seja justo, mas porque competência sempre será rara. E tudo que é raro tende a ser valorizado. Pergunte a si mesmo: estou apenas ocupando meu tempo? Ou estou desenvolvendo habilidades que me tornarão indispensável? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente sua trajetória. Conselho 6. Aprenda a pensar no longo prazo. O ser humano gosta de recompensas rápidas.
Gostamos do resultado imediato, do prazer instantâneo, do ganho agora. Mas a riqueza quase nunca funciona dessa forma. Salomão entendia que grandes colheitas exigem tempo, exigem paciência, exigem perseverança. O agricultor não planta hoje esperando colher amanhã. Ele planta sabendo que existe um processo. A vida funciona da mesma maneira. Quem constrói patrimônio pensa anos à frente. Quem desenvolve conhecimento pensa anos à frente. Quem cria negócios sólidos pensa anos à frente. Enquanto a maioria está preocupada com o próximo mês, os sábios estão construindo os próximos 10 anos. E essa diferença de perspectiva muda completamente as decisões. Quando você aprende a pensar no longo prazo, para de sacrificar seu futuro por recompensas momentâneas. E começa a construir algo que realmente vale a pena. Conselho 7. Nunca pare de aprender. Existe uma riqueza que ninguém pode tirar de você. O conhecimento. Mercados mudam. Empregos mudam. Tecnologias mudam. Mas uma mente treinada continua encontrando caminhos. Por isso Salomão declarou: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Provérbios 4:7. Pessoas comuns gastam dinheiro. Pessoas sábias investem em conhecimento. Cada livro, cada habilidade, cada lição aprendida, tudo isso se acumula. E com o tempo produz resultados extraordinários. Muitas vezes a oportunidade que você procura não está escondida em algum lugar distante. Ela está no próximo conhecimento que você ainda não adquiriu. O mundo recompensa aqueles que continuam aprendendo e pune aqueles que acreditam já saber tudo. Conselho 8. Proteja sua reputação. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando construir riqueza, mas esquecem de construir algo ainda mais valioso: um bom nome. Salomão escreveu: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Provérbios 22:1. Dinheiro pode ser perdido. Posições podem ser perdidas. Mas uma reputação sólida continua abrindo portas. A confiança é uma moeda invisível. E ela vale muito. As pessoas fazem negócios com quem confiam. Contratam quem confiam. Recomendam quem confiam. Ajudam quem confiam. Por isso cuide da sua palavra. Cumpra o que promete. Seja íntegro mesmo quando ninguém estiver olhando. Porque um bom nome leva anos para ser construído, mas pode ser destruído em poucos minutos. Conselho 9. Tenha paciência para colher. Talvez este seja um dos conselhos mais difíceis. Porque todos querem resultados rápidos. Mas Salomão nos lembra que existe um tempo para plantar e um tempo para colher. Ele escreveu: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que buscará na cega e nada receberá. Provérbios 20:4. A colheita depende da preparação. Quem não planta hoje dificilmente colherá amanhã. O problema é que muitas pessoas desistem cedo demais. Abandonam seus projetos. Interrompem seus estudos. Desistem dos seus objetivos. Tudo porque os resultados ainda não apareceram. Mas quase todas as grandes conquistas passam por um período invisível. Um período em que parece que nada está acontecendo. Continue avançando. Continue aprendendo. Continue construindo. Porque aquilo que hoje parece pequeno pode se tornar gigantesco no futuro. Conselho 10. Entenda o verdadeiro propósito da riqueza. E chegamos ao conselho mais importante de todos. Porque ele responde a uma pergunta que poucas pessoas fazem. Para que serve a riqueza? A maioria das pessoas acredita que dinheiro é o objetivo final. Mas Salomão descobriu algo muito mais profundo. Dinheiro é apenas uma ferramenta. Uma ferramenta poderosa. Mas ainda assim uma ferramenta. Por isso ele escreveu: a alma generosa prosperará. Provérbios 11:25. Quanto mais Salomão observava a vida, mais percebia que a verdadeira prosperidade não estava apenas em acumular. Estava em usar com sabedoria. Em construir. Em ajudar. Em criar oportunidades. Em deixar um legado. Porque riqueza sem propósito nunca satisfaz completamente. Sempre existe um próximo objetivo. Uma próxima aquisição. Uma próxima busca.
Mas quando a riqueza encontra significado, algo muda. Ela deixa de ser apenas um número e passa a se tornar uma ferramenta para transformar vidas, inclusive a sua. Conclusão: mais de 3.000 anos se passaram desde que Salomão escreveu esses ensinamentos. E mesmo assim eles continuam desafiando gerações. Porque a verdade é que os princípios da prosperidade nunca mudaram. Domine sua mente. Controle seus gastos. Desenvolva disciplina. Escolha bem suas companhias. Busque excelência. Pense no longo prazo. Nunca pare de aprender. Proteja sua reputação. Tenha paciência. E use a riqueza com sabedoria. Talvez não sejam conselhos populares. Talvez não prometam resultados da noite para o dia. Mas são exatamente os princípios que resistiram ao teste do tempo. E a pergunta agora não é qual conselho foi o melhor. A pergunta é: qual deles você vai começar a aplicar hoje? Porque conhecimento sem ação é apenas informação. Mas um único princípio colocado em prática pode mudar completamente o rumo da sua vida. Se você não está seguindo o projeto Mente Disruptiva, provavelmente nunca mais nos verá. Se está, parabéns. É um caminho para o crescimento contínuo e a expansão da consciência. Você está crescendo a cada dia.